Bom dia, boa tarde e boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e que vocês tenham muita paciência para poder me ouvir aqui por mais alguns minutos. Mas hoje nós vamos tratar aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, do capítulo 19, tá? Capítulo 19, a fé transporta montanhas. E nós vamos refletir aqui sobre o item 12, a fé humana e a fé divina. Isso foi uma mensagem trazida por um irmão que se denominou aqui como um espírito protetor, em Paris, em 1863. Então vamos fazer a leitura do que ele trouxe para nós e vamos tecer alguns comentários para que nós possamos entender o que é a fé humana e a fé divina. E ver se nós estamos trazendo todas as nossas ações, aquilo que nós conhecemos e colocando em nossas vidas, essa condição aqui da fé humana e da fé divina. Então ele começa aqui dizendo assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, veja bem, o que ele está dizendo aqui, que isso é um sentimento, a fé no homem, no espírito encarnado, é um sentimento que está depositado no seu íntimo, no nosso íntimo, E que ele diz que isso é uma faculdade, É uma faculdade do homem, do espírito encarnado, que num primeiro momento está latente e que depois ela cresce. Mas como ela cresce? Ela cresce pela nossa ação, Pela nossa vontade. De acordo com o que nós agimos, com o que nós fazemos, é que essa fé vai se fortalecendo e vai crescendo, nós precisamos fazer algo para que as nossas obras se realizem, sejam elas obra de qualquer cunho que seja, seja algo que eu estou desejando que se realize, seja uma enfermidade que eu desejo que seja curado, um empreendimento que eu pego para fazer, algum trabalho que eu me dedico, mas eu preciso fazer, Nós precisamos colocar a mão na massa. Isso é a fé humana, Então vamos ver aqui e continuar o que ele diz na sequência aqui. Ele diz assim: até o presente momento, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Então, a fé que foi divulgada pelo Cristo, por nós acharmos que ele foi simplesmente o chefe de uma religião, fica na nossa mente, nós achamos que essa fé humana, a nós basta, homens, irmos para um templo religioso e fazer a nossa oração a Deus, ao nosso anjo da guarda ou aos santos, conforme alguns dos nossos irmãos denominam os nossos irmãos elevados do plano superior, do plano espiritual. Então, a gente acha que fazendo isso, nos colocando em oração, ou até mesmo no nosso lar, enfim, quando nós nos colocamos em oração, pronto, está exercida a nossa fé. Acabou, parou por ali. Nós não precisamos fazer mais nada. Ao passo que isso não é verdade. Se nós somos homens e que temos o nosso livre-arbítrio, nós temos, nós espíritas conhecemos uma condição chamada fé raciocinada, ou seja, eu tenho que me chamar à razão e pensar, bom, se eu quero que algo se realize na minha vida, eu preciso agir. O que eu preciso fazer para que isso se realize? Eu tenho que ir lá fazer, O que eu tenho que fazer, não estamos aqui dizendo que nós não temos que ir para os templos, fazer as nossas preces ao deitar, ao levantar e durante todo o dia, a qualquer momento,
nós fazemos as nossas preces. Não é isso que nós estamos dizendo, mas que nas nossas preces elevadas ao nosso Pai Celestial, aos nossos anjos da guarda, a Jesus, o que nós precisamos pedir é inspiração, intuição, força e coragem para agir, para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Né? É isso que nós temos que compreender. É esse o nosso papel na fé, dentro dessa condição da fé humana. É acreditar, né? Buscar inspiração, né? Como nós já dissemos aqui, intuição, a força e a coragem, para que possamos realizar as nossas condições. Muito bem, continuando aqui, o que nos diz aqui o nosso irmão do plano espiritual. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isso é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ele agiu como homem, como um espírito encarnado. E ele fazia com que a vontade dos demais, daqueles que se dirigiam até ele, se realizasse, porque aqueles que se achegavam até ele, chegavam com uma confiança muito forte e desejavam que aquilo realmente, algo poderia acontecer. E Cristo, sabedouro desta força humana que Deus nos concedeu, né, ele fazia tudo isso acontecer, porque ele tinha certeza, ele tinha um conhecimento de toda essa força, né, e ele juntava com o quê? Essa força dele? A vontade, né? Aqueles que se achegavam até ele, chegavam de coração aberto, né? Começa por aí, quando nós buscamos algo, nós temos que ir de coração aberto. É outra reflexão que nós temos que fazer. Isso faz parte da fé. O nosso coração está livre, está leve. Realmente a gente ter certeza daquilo que nós queremos. Nós estamos realmente confiantes, né? E Cristo, o que ele juntava? Além da vontade do outro, que se dirigia até ele, né? Que se esforçavam para chegar até ele, Cristo juntava a essa força, né, magnética dele, ele juntava a moral. Então, por isso que tudo se realizava daquela maneira assim, tão fácil, conforme a gente vê nas citações dos evangelhos, que Cristo operava milagres. Não, ele se utilizava de uma força humana, que a todos nós temos, com a vontade dele, a vontade de quem estava se achegando a ele, estava se achegando de coração puro, né? E a moral dele. Então, ele mesmo disse, né, nós podemos, né, relatado nos evangelhos, que Cristo disse aos apóstolos, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Então, somos homens, estamos aqui encarnados, então nós temos essa força, é uma faculdade. O nosso irmão aqui, que trouxe essa mensagem, ele mesmo disse, é uma faculdade do homem essa força, essa fé humana. Então, quando a gente fala assim, né, que o Cristo operou milagres e que nós podemos fazer, a gente fica, nossa, quanta pretensão, hein? Você tem uma pretensão danada se igualando ao Cristo. Não se trata de se igualar ao Cristo, né? Não é pretensão, porque nós vamos realizar tudo que o Cristo realizou da mesma maneira o dia que nós tivermos a moral que ele tiver. O dia que nós tivermos o conhecimento dessa força, né? Dessa força humana, que é uma prerrogativa nossa, né? Nós temos isso em nós, está inato, né? É um sentimento inato, como disse o nosso irmão. Então, isso é de todos nós. E que podemos todos fazer, mas precisamos da moral. Para fazer como Cristo, precisamos da moral dele. Então, cada um de nós avaliemos qual é a nossa moral para poder exercer essa fé humana. No meu caso, eu posso dizer a vocês que eu estou há anos-luz de chegar a essa condição. Mas eu pretendo chegar lá um dia sim.
mas estou a anos-luz, no meu caso. Então, vamos seguindo aqui o que nos disse o nosso irmão, né? Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Não operou? Os apóstolos não operaram milagres? Depois que eles compreenderam o que era, o que eles aprenderam com Cristo, eles não operaram milagre? A Paulo, que foi um apóstolo que nunca andou com Jesus, quantos milagres Paulo operou? Mas por quê? Por causa da sua força moral, e ele teve todo o conhecimento dessa força humana que ele tinha. Então ele operou milagres. E depois os demais apóstolos, né, conforme é relatado, tantos milagres, né, entre aspas, eles realizaram, que na verdade não eram milagres, era simplesmente um efeito de uma força humana juntada a uma moral ilibada, né? Ora, quem eram esses milagres senão efeitos naturais? Continua aqui o nosso irmão. São efeitos naturais cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Então, continuou aqui o nosso irmão relatando que esta força é um efeito natural. E quando a gente estuda o espiritismo e o magnetismo, a gente compreende o que é isso, né? Que força é essa, né? Então, continuando aqui, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras, né? De acordo com o que você determina, né? Você aplica de acordo com as suas necessidades terrenas, fé humana, as suas aspirações celestiais e futuras, fé divina. Continua ele, o homem de gênio que se lança à realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim culminado, certeza que lhe faculta uma imensa força. O homem de bem, veja bem, ele diz aqui, o homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. Ele tira a força da sua fé por acreditar no seu futuro celestial, no seu futuro espiritual. E ainda, continua ele, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais maus pendores que não se chegue a vencer. Quando se tem fé e você está determinado em mudar, você tem que agir. Para você mudar, você age. Então, não tem maus pendores. Tudo o que tiver de ruim com você, se você acreditar e você fizer o que você tiver que fazer, você consegue mudar isso. Continua aqui o nosso irmão. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, ele já disse lá em cima que os milagres são efeitos naturais, né? Que naquela época não se conhecia, mas com o advento do espiritismo e do magnetismo, nós sabemos hoje que esses milagres é uma força que aurimos de nós mesmos, juntadas a uma vontade sincera e a uma moral, a uma transformação. É aquilo que nós chamamos dentro da nossa doutrina de reforma íntima, que nós buscamos dentro de nós nos transformarmos para sermos melhores. Fazendo isso, né, essa força magnética que nós temos, juntado com essa transformação nossa, nós podemos fazer com que as coisas se realizem, né? Então, o magnetismo, que é uma força, uma energia que nós trazemos em nós. Aí nós podemos pensar assim, bom, energia. A energia elétrica, ela não acende a luz, a lâmpada, perdão. A energia elétrica não acende a lâmpada. Então, nós podemos dizer que o magnetismo é uma energia que acende o homem.
entendeu? Então, nós temos essa condição, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque essa força já está conosco. Agora, nós precisamos nos guiarmos pelo caminho do estudo, do conhecimento, para a gente atingir essa condição. Precisamos acreditar, ter confiança em nós, mas tudo isso juntado à nossa ação, né? Muitas vezes nós podemos pensar, mas é que é muito comum quando nós temos ou estamos acometidos de alguma enfermidade, é até difícil para quem está num processo de uma enfermidade mais grave, a gente pensar isso, né? Ah, mas eu quero me curar, eu preciso me curar e quero do meu jeito, no meu tempo, né? Então, quando isso não acontece, que a gente normalmente vai blasfemar, vai culpar Deus, vai culpar Jesus. Mas isso quando nós temos uma fé, como foi colocada lá em cima, aquela fé terceirizada, que nós terceirizamos para Deus e Jesus, porque normalmente para nós nos libertarmos, nós não seguimos, para nós nos libertarmos das nossas enfermidades, nós não seguimos o que nós temos que fazer. Ou se nós queremos conquistar algo, nós cruzamos os braços e achamos que Deus, Jesus, os nossos anjos da guarda, os santos, tem que fornecer isso para nós. Entendeu? Mas por que nós pensamos e nós blasfemamos? Porque aí entra a nossa falta da nossa fé divina. Porque nós precisamos ter o conhecimento e a coragem para pensar o seguinte: olha, a minha dor de hoje é o meu alívio de amanhã. Tudo que nós passamos é para o nosso bem. Algum aprendizado nós vamos tirar. Então, sofremos hoje, certamente que amanhã seremos aliviados, né? Se nós falarmos isso para um materialista, ele vai perguntar, mas que amanhã é esse? Né? Eu sei do hoje. Bom, nós já, os espíritas, nós sabemos que nós somos imortais. Nós conhecemos o processo da reencarnação. Sabemos que nós temos um passado. Sabemos que nós temos um futuro. Então, aí está a fé divina. Nós temos o conhecimento do nosso passado, que nós temos um passado, nós temos o conhecimento de que somos imortais e que temos um futuro. Então, logo, se fizermos tudo o que deveríamos, tudo o que estava ao nosso alcance para fazermos, para a conquista de algo, seja lá o que for, seja para a cura de uma enfermidade, seja para um empreendimento, a conquista de um empreendimento, se nós fizermos tudo que estava ao nosso alcance e ainda assim as coisas não se realizaram da maneira que nós pensávamos, nós, os espíritas, sabemos, bom, então tem essa condição, eu tenho um passado e eu tenho um futuro. Se hoje eu não conquistei, eu já fiz a minha parte. Ele me pertence. Essa conquista vai chegar. Aí entra a fé divina. É eu acreditar que o meu esforço não foi em vão, né? Que eu fiz tudo o que eu podia. E nós sabemos que Deus é amor e justiça. Deus não nos fez para sermos infelizes. Deus não é injusto. Ele não comete injustiça em hipótese alguma. Então, logo, se passamos por todo esse processo aí, nós já conquistamos a nossa felicidade, nós já conquistamos parte da nossa felicidade, desculpa, não a nossa felicidade, mas algo de bom nós já conquistamos com isso, com todas as situações que nós passamos, né? Então, nós estamos com essa ação aí, com essa nossa postura de termos a nossa consciência tranquila de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance, nós estamos, assim, de uma certa forma, tranquilos de que o nosso futuro será melhor. A dor, entre aspas, que nós estamos passando hoje, ela é o nosso alívio de amanhã. E aí, continuando aqui, no final, o nosso irmão, ele diz assim, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e que, se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força,
seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de desenvolvimento das faculdades humanas. E aí ele conclui aqui, um espírito protetor, Paris, 1863. Então, isso é uma faculdade. A fé é uma faculdade humana. Ela se divide em duas partes. Fé humana é nós nos colocarmos em ação. É nós sairmos dessa condição da fé cega, né? Aquela fé que é preconizada, a fé terceirizada, que basta que nós façamos as nossas orações, as nossas preces e pronto, já fizemos a nossa parte e agora é com Deus, é com Jesus, eles é que vão resolver tudo. Não, isso é uma fé irracional. A fé racional, a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina é essa fé. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que realmente me empenhar para que as coisas aconteçam na minha vida. Eu tenho que me conduzir pelo caminho do bem, o caminho da moralidade. Eu tenho que procurar me consertar moralmente para que tudo se realize na minha vida, para que as coisas comecem a mudar na minha vida, né? Então, lá no século XIX, quando Kardec, juntamente com os espíritos, estava trazendo essa doutrina para nós, ela estava sendo codificada, né? Até ali, então, reinava essa fé cega, essa fé terceirizada. E isso faz com que, até hoje, né, lá nos séculos passados e até hoje, fez com que as pessoas se tornassem descrentes nas religiões, porque era uma fé absurda, né? Era uma fé cega. Não, tem que ser uma fé raciocinada, como nos ensina a doutrina dos espíritos. E as coisas não acontecem muitas vezes porque hoje a humanidade está vivendo de uma maneira em que eles só acreditam nas suas verdades. Todo mundo quer ter a verdade. Todos nós. E eu só acredito naquele em que pensa igual a mim. Eu não respeito o outro. Eu não respeito a forma de pensar do outro. Eu estou certo, eu estou com a razão, o outro não tem razão. Então, isso o que é? É porque nós acreditamos que as coisas vão se resolver por uma imposição de uma verdade. Que aí as coisas vão se resolver, seja de que forma for, pela força, pela ignorância, as coisas vão se resolver. Não, não vão se resolver, porque eles não acreditam no futuro do espírito, na imortalidade do espírito. Infelizmente, enquanto nós estivermos com esse pensamento de sermos materialistas, se nós não acreditarmos, começarmos a entender o que é a imortalidade do espírito, a oportunidade que nós temos de mudar nós mesmos, nós como humanos hoje, como espíritos encarnados, e também ter esse conhecimento que nós temos como espírito no passado e teremos certamente, né, o nosso futuro, e passamos por um processo de reencarnação, nós vamos ficar nessa dificuldade. Então, essa é a fé humana e a fé divina. É eu fazer o que eu posso, o que eu tenho que fazer com todas as minhas forças, buscando a minha reforma íntima para que as coisas aconteçam comigo. E a fé divina é, se eu fiz tudo o que eu podia, eu acredito que uma força superior a mim, né, essa força, como a questão número 1 lá do Livro dos Espíritos, né, essa sabedoria, né, universal, que é Deus, né, essa inteligência universal, né, eu tenho que acreditar nela. Porque se eu fiz, ela vai me ajudar. Eu fiz a minha parte. Então, nós precisamos acreditar nessas coisas. Acreditar em nós como homens, fazendo a nossa parte, e acreditarmos nessa inteligência que está acima de nós e que ela vai nos prover, sim, ela vai nos retribuir, sim, tudo aquilo que eu fizer no momento certo, tudo acontecerá. Se eu passo uma dificuldade hoje, eu tenho que ter a certeza
de que essa dificuldade vai ser o meu alívio amanhã. E esse amanhã não necessariamente será daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Eu sou imortal, né? Eu sou um espírito imortal. Então, a qualquer momento, essa realização, esse meu esforço me será válido, ok? Então, nós temos que nos pautarmos sempre nessa condição para que nós possamos conquistar tudo o que nós almejamos e nós merecemos. Muito obrigado pela paciência de vocês, que a paz do Mestre Jesus envolva os seus lares e cubra todos os seus familiares de muita paz e muita força para que nós possamos sempre vencermos a tudo aquilo que nós nos propusermos. Nunca nos esquecendo, é primordial que nós façamos sempre o nosso exame de consciência. O que eu posso fazer de melhor? Hoje, amanhã e depois. Porque senão, de nada adianta. Que a paz do Mestre Jesus estejam com todos. Até a próxima.